Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, louvando e agradecendo o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui, cada família representada. Abençoa os que estão a caminho e os que não puderam vir hoje. Abençoa, Senhor, cada ministério que vai louvar aqui hoje. Abençoa também o pastor que vai trazer a Tua palavra, no nome de Jesus. Dá sabedoria a ele. Obrigada, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia conosco todos os dias de nossas vidas. Amém. Vamos cantar o hino do cantor cristão, de número 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os reis, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória,
vamos cantar o 188. Já se fez ouvir aqui.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 32. A partir do versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O Ministério Feminino está com a oportunidade. Só da igreja com a paz do Senhor. Vou deixar para a nossa meditação em Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Som. Hoje alguém falou o seu nome para mim, e você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Choram
abençoando, agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus e também queremos agradecer também, né, pela vida da irmã Tassi, que ontem completou mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe ela, né, nos caminhos do Senhor, lhe dê saúde, né, sabedoria e muitos anos de vida. E abençoe toda a sua família. Amém. O Ministério Infantil está com oportunidade e logo após o Ministério do Louvor. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual.
Oi. Oi. Ah. Oi. Oi, som. Oi, som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé, para juntos louvarmos ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por mais um domingo, por estarmos na sua casa. Glória a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Amém? Louvado seja Deus pela chuva. Aleluia. Destrói muralhas e derruba fortaleza.
Não importa o que está acontecendo, se é bom, se é ruim, se foi doloroso, se não foi, o Senhor está conosco, o Senhor esteve conosco, e o Senhor prometeu em sua palavra que estará conosco até a consumação dos séculos. E é nessa esperança que nós devemos nos apegar. É nessa esperança que nós devemos nos apegar quando tudo parece perdido. É nessa esperança que nós devemos nos apegar quando tudo parece não ter mais jeito. É nessa esperança que nós devemos nos apegar quando nós achamos que não tem mais solução, quando nós achamos que não tem mais jeito, quando nós achamos que ninguém mais vê, que ninguém viu, mas o Senhor, Ele prometeu em sua palavra, e a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que está na palavra do Senhor, Ele cumpre. E é essa esperança que nós devemos ter em nosso coração, que o Senhor, Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Todos. E nenhum dos nossos dias está fora do controle do nosso Deus. Mesmo quando nós achamos que está tudo virado de cabeça para baixo, mesmo quando nós achamos que está tudo fora do lugar, nenhum dos nossos dias está fora do controle do nosso Deus. O nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra. O nosso Deus que nos criou. O nosso Deus que nos formou. O nosso Deus que morreu em nosso lugar. O nosso Deus que se sacrificou por nós. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para engrandecer o nome santo do Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, de toda glória, de toda gratidão. E é por isso que nós estamos aqui, para engrandecer ao nome santo do Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado em nosso meio. Seja exaltado, Senhor, em nossos corações. Seja exaltado, Senhor, na nossa família. Seja exaltado, Senhor, nas nossas casas. Seja exaltado, Senhor, na nossa igreja. Seja exaltado, Senhor, no nosso bairro. Seja exaltado, Senhor, na nossa cidade. Seja exaltado, Senhor, na nossa nação. Porque nós sabemos, ó Deus, que não há nenhum outro Deus além de Ti. Não há nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, Pai. Aleluia. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza. E sabemos, Senhor, que sem Ti nada somos. Que sem Ti nada somos, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Não há nada, Senhor, que preste em nós. Mas o Senhor, a Sua infinita bondade, com o Seu infinito amor, com
a sua infinita graça, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Oh Jesus, como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, Senhor. Como somos gratos. Oh Deus. Oh Jesus, recebe a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, desde agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, nós louvamos a Deus por sua graça, por sua bondade e nos permitir estar mais uma vez na sua casa para louvarmos juntos o seu nome. E graças a Deus que tem cuidado de nós. E até mesmo quando nós não percebemos, mas Ele cuida de nós. Ontem, como anunciamos aqui domingo passado, tinha um convite para a igreja presbiteriana, aqui em Escadas, comemorando o aniversário de 63 anos. E a gente teve a oportunidade de estar lá com aquela igreja para comemorar os 63 anos da igreja aqui em Escada. E é interessante que a igreja presbiteriana, por causa da sua linha teológica, linha reformada, a sua forma de trabalharem, não é, o seu culto, não tem, já de muito, não tem assim, como ele pode dizer, não foi tão divulgado em Escada. Eu passei tanto tempo morando em Escada até, de repente, saber que tinha uma igreja presbiteriana ali. E parece que ontem, das pessoas que foram, a irmã disse que o tempo que está aqui em Escada, uma das irmãs comentou aí, que havia a igreja presbiteriana ali. Mas assim, 63 anos é uma história, né? É uma história de vida. E, por certo, 63 anos, muitas pessoas, muitas famílias foram abençoadas pelo trabalho que essa igreja desenvolveu e desenvolve aqui em Escada. E a irmã Eurides, né? A irmã Eurides, que é uma das, talvez das mais antigas lá na igreja,
né? Ela até falou, fez um comentário no momento que ela teve a oportunidade com as irmãs para adorar, louvar a Deus. Ela falou, 63 anos foram muitas lutas. Muitas lutas. E eu louvo a Deus, porque isso nos faz, ao mesmo tempo, entender como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus é compassivo, como Deus trabalha diferente dos homens. Porque 63 anos, eu não sei se a igreja começou ali onde ela está, mas pelo menos hoje ela tem um templo próprio ali, faz um tempo que já está ali, pelo menos naquele templo, né? Então tem uma história já ali mesmo, não sei se começou ali, mas já tem esse tempo ali naquele lugar. E eu fico observando, nas palavras da irmã Eurides, lutas que a igreja passou, mas está lá, firme. Não tem uma multidão, são poucas pessoas. Não sei, eu não sei se eu não tenho... Mas assim, eu fui algumas vezes lá no período do pastor anterior, que era o pastor Eudes, que está em Cortês, e havia bem mais pessoas nos cultos que a gente foi anteriormente. Talvez também por causa da maneira do pastor Eudes trabalhar, que eles convidavam, parece que mais igrejas, tinha mais participação. Apesar de que foram algumas igrejas convidadas, nós recebemos o convite de outras igrejas e tiveram também a sua participação lá. Mas eu acredito que a maneira do pastor Eudes talvez conquistou mais pessoas e deu mais vida ao culto, ao trabalhar, a maneira de trabalhar com a igreja. O pastor também, que chegou, é recente, né, novo aí, mora, parece que em Tegipió, Camaragibe. Então, assim, nem aqui ele está morando, mas ele tem trabalhado, graças a Deus. Até porque tem um grupo lá que está na igreja congregacional há um tempo já, e que eram de lá, na época do pastor Eudes, e hoje estão na congregacional. Inclusive, parece que tem presbítero na igreja congregacional, é diácono, que foi de lá. Mas o que eu quero falar é o seguinte, é que a igreja tem 63 anos, lutas, dificuldades, mas está lá. Uma igreja organizada, com pessoas sérias, vem pastores, passam pastores, a igreja permanece. Sofreu muito com necessidade de pastores, mas a igreja tem uma identidade, sabe, irmãos? Tem uma identidade. E aqui não é uma crítica, não, é uma observação. Não é uma crítica, é uma observação. 63 anos, com lutas, com dificuldades, mas está ali. Não abriu uma porta aqui, fecha, corre para ali. Está entendendo? Uma coisa que se tem nome, sabe? Tem raiz. Está firme ali. Ah, irmão, mas é pouco, mas está firme. A bênção está fluindo naquele lugar. Que Deus continue abençoando a igreja presbiteriana, né, aqui em Escada, e abençoando a sua igreja, corpo de Cristo, em toda a Escada, no nome de Jesus. A pregação lá ontem foi Abacuque, capítulo 3, versículo... Qual foi o versículo? Versículo 2. O tema foi: Aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, uma... Como é que a gente chama? Uma coisa diferente, assim, contraste. Irmãos, é um contraste. Uma pregação: Aviva, Senhor, a tua obra, dentro de uma igreja presbiteriana, com relação ao mesmo versículo talvez em outra igreja. O pastor mesmo da igreja aí foi quem trouxe a mensagem ontem. Hoje nós vamos trazer a mensagem no livro de Abacuque também, mas não é no capítulo 3, é no capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Atualizado.
e o versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela sua ou pela fé. E se retroceder nele, ou melhor, se retroceder nele, não tem prazer a minha alma. Se ele recuar, o Senhor não tem prazer. O justo viverá pela fé, já dizia Abacuque. Irmãos, vamos primeiro entender uma coisa. O nome Abacuque, o significado é abraço. O significado do nome do profeta é abraço. Há muitas ideias acerca de quem era Abacuque. Há, por exemplo, uma declaração em um dos versículos no livro de Abacuque, que alguém chegou à ideia, a entender que Abacuque era uma espécie de levita, de regente. Mas o certo é que Abacuque é profeta. E ele profetizou a Judá. Judá é o reino do sul de Israel. Quando Israel se dividiu, eram 12 tribos, 10 tribos ficaram com o reino do norte, com a sua capital, vamos assim dizer, em Samaria, e o reino do sul estava lá, a sua capital Judá, apenas 2 tribos. Mas, como veio o cativeiro babilônico o reino do norte, o profeta Abacuque é um dos profetas que profetizaram para o reino de Judá, para eles também não caírem nas mãos dos inimigos como caiu o reino do norte. Não ser escravizado como o reino do norte. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: Abacuque, que tem o seu nome com esse significado de abraço, ele foi um homem que tinha uma natureza piedosa, era um homem meigo, tinha um caráter espiritualmente sensato. E ele, na sua, digamos assim, as atitudes ou as expressões de Abacuque manifestam o amor dele pelo povo, pelo seu povo.
E aí ele tem como se fosse uma missão de atalaia. Ele era como uma espécie de um vigia para com o povo de Judá. Ele tinha esse cuidado. Por isso, irmãos, que se a gente lê o livro de Abacuque, desde o primeiro capítulo, é claro que não é muita coisa, não são muitos capítulos, são 3 apenas mesmo, mas o primeiro capítulo e o segundo capítulo, eles são os capítulos que marcam o profeta Abacuque perplexo. E na sua perplexidade, ele faz questionamentos a Deus. Ele faz algumas perguntas para Deus. Perguntas que talvez a gente não faça, mas se a gente observar as atitudes de Abacuque, as palavras de Abacuque, elas expressam talvez a mentalidade, aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração muitas vezes. Ou como a gente se sente diante da realidade que encontra-se, por exemplo, a nossa nação, ou o mundo, de uma forma em geral. Não é a questão da área da política, mas em todas as áreas. Se você chegar em casa, a sua TV, meio-dia, hora de almoço, se você for observar as TVs locais, aqui do Nordeste, a TV em Recife, em Caruaru, Ceará, você vai ver a carnificina. Principalmente a questão que é tão debatida pela política, pela sociedade, por órgãos, né, formados, organizados, o feminicídio, o crime contra as mulheres. Todo dia, irmão, todo dia, é ex matando mulher, marido matando mulher, mãe com o próprio pai matando os próprios filhos. Teve um caso essa semana aqui, na segunda-feira, em São Lourenço, foi muito comentado, de Esther, uma garotinha de 4 anos, sumiu assim, 4 horas da tarde, brincando com as crianças numa praça, na casa de frente, dentro de uma cacimba jogada lá. E assim, sem entrar em mérito, e como se diz, sem querer criticar ninguém, mas o absurdo, em plena segunda-feira, depois do almoço, o pai da criança lá na Paraíba trabalhando, e a mãe bebendo com 2 sujeitos que, pelo comentário, não eram conhecidos assim, não eram íntimos, porque um está lá 3 meses morando, e o outro parece que veio morar com ele há algumas semanas, alguns dias. Então não havia, assim, a ideia que não há nem intimidade. Como é que a mãe está? Aí eu não estou dizendo que isso justifica o crime que aconteceu com a menina, mas assim, sabe, a gente não entende, sabe, irmão, a cabeça das pessoas. E aí é onde entra a fala de Abacuque. É onde entra a fala do profeta. No capítulo 1, no primeiro capítulo, no versículo 2, ele vai dizer assim, ele pergunta para Deus: até quando? Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Eu não sei, você já pensou quantas vezes você já pediu a Deus por alguma coisa e de repente não aconteceu o que você desejava? Ou não aconteceu, ou você não já passou por isso? Quantas coisas que a gente já orou, quantas pessoas que a gente já pediu a Deus, para Deus livrar, trazer do hospital, e a pessoa não voltou do hospital com vida. Eu mesmo já orei por muitas pessoas, para Deus trazer de volta viva do hospital.
E a gente não teve mais a oportunidade de ter essa pessoa com a gente em vida. Isso é só uma questão, eu só estou falando isso só para lembrar que a gente, tantas coisas que a gente pediu e que não aconteceu como a gente desejou. Então, assim, as palavras de Abacuque, elas caem muito bem para a nossa vida, para a nossa realidade. A gente está na igreja, adorando a Deus, você é crente, chega, sou crente. É, irmão, você é crente de onde? Eu não faço parte da igreja batista, lá do Bom Dia. Ah, quem é o seu pastor? Pastor Alessandro, conhece? Não. E a gente na igreja, a gente adorando a Deus, a gente crente, colocando a vida em ordem, querendo andar certinho, direitinho com Deus. Mas aí, a gente vive essa realidade. Realidade que não é apenas fora. Às vezes dentro da própria igreja, irmão, dentro da própria igreja, às vezes uma desunião, uma inimizade. Dentro da própria igreja. E a gente, às vezes, quer parar para orar, às vezes, assim, e dizer assim para Deus, mas Senhor, por que isso? A frieza de alguns crentes. E a gente fica, meu Deus, por que isso? Aí você vai olhar, e não é um crente, e assim, quando eu digo, e não é um crente que, como é que eu posso dizer? É crente que já viu a mão de Deus agir, melhor dizendo. Crente que já provou do milagre urgente de Deus, de restauração de Deus. Já viu Deus salvar, já viu Deus operar maravilhas, inclusive na vida ou na casa da pessoa. E a gente fica pensando, por que, Senhor? Por que tanta frieza? Por que tanto desânimo? E quando se trata de rebeldia, irmãos, de desobediência mesmo, gente que sabe a verdade, mas fala tudo o contrário. Gente que sabe como é certo se comportar, e só se comporta errado. Gente que parece que a mentalidade não é uma mentalidade do Espírito Santo. Uma pessoa chegou para mim e perguntou assim, eu soube que o senhor não acredita em línguas, não. Eu disse, quem foi que me ouviu dizer isso? Agora, dependendo de quem fala em línguas, eu digo até na cara, se possível. Não acredite na língua que você fala. Porque o Espírito que está falando na sua língua, não é o Espírito que amanhã fala na sua língua, quando você lida com relação a coisas da casa do Senhor, da obra de Deus e da igreja. Eu não posso crer. Eu não posso crer que o Espírito Santo usa alguém em línguas pelo seu Espírito aqui, e amanhã diz, eu não suporto a irmã Nininha. É só um exemplo, estou dizendo que eu ouvi ninguém dizer isso não. Sabe? Graças a Deus que eu não ouvi ninguém dizer isso ainda. Mas não suportar a irmã Nininha, eu não acredito, mas não acredito não. Eu faço igual Paulo. Pode vir um anjo do céu e dizer, é o Espírito Santo que está aqui. Eu digo, não, meu filho. Não, eu conheço a palavra. Eu não me engano nem com o anjo do céu, mas não, a palavra de Deus me diz, é a verdade, essa é a palavra da verdade. Mas assim, irmãos, vivemos essa realidade, a realidade das pessoas descomprometidas com o reino de Deus. O reino de Deus faz parte dos seus interesses, do que lhe agrada. Irmãos, o vir à igreja, vir a um culto, não é o suficiente para agradar a Deus. A Bíblia diz que Deus não se engana. Foi citado aqui hoje, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ele não muda, ele continua sendo Deus. Ele é santo. Agora, você sabe que Deus é santo? Aí sabe que Ele é todo poderoso? Sabe que Ele é o Rei da glória? Sabe que Ele é o dono da igreja? Aí você quer ser igreja de todo jeito.
Não. Está no culto, vem no domingo, vem para a oração, pode vir para o quê? Mas se for para viver de todo jeito, e é o que muita gente quer viver de qualquer jeito, não alinhado à palavra, está vivendo um engano, uma ilusão. E eu continuo dizendo que o melhor lugar para estar ainda é na igreja, ainda é na casa do Senhor. Se é para vir troncho, venha para a casa do Senhor. Se está errado, mas venha para a casa do Senhor. Se vai chegar atrasado, mas venha para a igreja. Não use desculpa para não vir para a casa do Senhor. Eu defendo isso. Mas, ao mesmo tempo, entendo que a seriedade de Deus, a santidade de Deus, não é conivente com o meu viver de qualquer jeito, querendo iludir, enganar pessoas e pensar que Deus se engana, também me aceita assim, Deus não aceita. Deus me rejeita completamente pelos meus atos irresponsáveis, imprudentes, errados, pecaminosos diante dele. Só tem uma forma de Deus me receber aqui, é pela misericórdia que foi estabelecida por ele, dando o seu filho para morrer na cruz do Calvário e lavar os meus pecados. E aí a gente canta um hino e ele recebe, olhando para nós e vendo nós pecadores, ele recebe o louvor e a adoração, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora imagine, mas se esse Deus é tão santo, a gente vai perguntar como Abacuque: até quando, Senhor, essa vida vai ser assim? Até quando, Senhor, a gente vai ter que suportar isso? Até quando? O profeta, ele está perplexo vendo tanta coisa errada, tanta injustiça, tanta gente má, e Deus não intervindo. E Deus não resolvendo o problema. Estou dizendo o problema da rebeldia. Deus não tirando a maldade, Deus não tirando o ímpio do meio do seu povo. Então, para nós pensarmos um pouquinho no texto, o drama de Abacuque é o drama nosso. É o drama de muitos crentes, é o drama da igreja do Senhor nos nossos dias. Deus é justo e bom. E como é que um Deus justo e bom permite que os maus tenham, às vezes, se sobressaído no meio do seu povo. Mas Deus não deixa a gente sem resposta, irmãos. Ainda que não seja no nosso tempo, na hora que a gente quer, nem da maneira que a gente quer, Deus, ele tem resposta. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 4, 5, o livro é selado por dentro, é escrito por dentro e por fora, está selado com 7 selos. O profeta João diz: eu chorei muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Mas aí bradou a voz e disse: aí eis o Cordeiro, que foi morto, mas vive. Pode abrir o livro e desatar os selos. E o Cordeiro vai em direção àquele que está sentado no trono, pega da sua mão direita o livro e começa a desatar os selos. E os primeiros 4 selos que são desatados, que são abertos daquele livro, saem 4 cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. Um cavalo que é justiça, o outro que representa a guerra, o outro preto, o vermelho que representa a guerra, o preto que representa a fome e o amarelo que representa o sofrimento, que representa a dor, que representa a fome. Mas o cavalo primeiro é o branco, que vem com aquele que está montado sobre ele, é-lhe dado um arco. E ele colocado uma coroa, e ele sai para vencer, e vencer, ele é vencedor. Ou seja, o que vai vir depois dele, o que vai vir depois da palavra do Senhor,
Pode vir a guerra, pode vir a morte, pode vir a fome, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor, o soberano. Então, quando Abacuque começa a questionar e perguntar o porquê do pecado não ser resolvido, o porquê de ter tanta gente ímpia, errada, e o Senhor deixar eles assim, aí a gente vai ouvir algumas respostas de Deus, e Deus vai dar para ele algumas, digamos assim, alguns esclarecimentos. E a primeira coisa que Abacuque vai aprender com Deus é que ele não pode estar enganado, como nós também não devemos nos enganar. O pecado sempre terá o seu castigo. O pecado sempre terá o seu castigo, irmãos. O Senhor, Ele perdoa-nos de todos os pecados, quando nós nos arrependemos e confessamos a Ele. Mas o homem que endurece a sua cerviz e permanece com o seu coração duro, permanece no erro, permanece na sua rebeldia, pode ficar certo, virá a resposta do Deus justo. O castigo virá. Capítulo 1, a partir do versículo 12. Mas não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes, como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, observe o seguinte: para tudo isso que acontece, ele vai citando aí várias coisas, para tudo isso virá um dia de castigo, virá o dia da punição da parte de Deus. O que nós vimos aqui é uma declaração do profeta, vendo a tribulação chegando, a opressão vindo, inimigos fazendo e massacrando eles, o povo de Deus. E ele fica dizendo: eu vou ficar na minha torre de vigia para ver o que é que Deus vai responder, para ver o que o Senhor dirá, para ver qual a resposta de Deus. Às vezes a história tem nos mostrado como Deus usou povos ímpios, como nesse período, por exemplo, para chamar a atenção do seu povo, para corrigir o seu povo, para incitá-lo, levá-lo ao arrependimento. Nós temos uns nomes muito falados na Bíblia, citados, por exemplo, Moabitas, os filisteus, foram povos que sempre Deus usou, e o texto disse isso na leitura que nós fizemos agora. Deus
é Deus quem traz esse povo. Outro dia a irmã Bia estava... Vou entregar a irmã Bia agora. A irmã Bia estava meia... triste com algumas coisas, com algumas situações. A irmã Bia disse assim, parece que o inimigo traz. E eu disse à irmã Bia, não, é Deus. É Deus. É Deus que coloca a gente ruim perto da gente para a gente sofrer às vezes, irmãos. Não é o diabo, não. Nem sempre pense que é o diabo que vai colocar um chefe ruim no seu departamento, um colega de trabalho ruim do seu lado. É o próprio Deus. Primeiro, para provar que é Ele quem te colocou naquele lugar, quem cuida de você onde quer que você esteja. Segundo, para mostrar que não há ninguém maior do que Ele. Por mais que alguém se levante contra você, por mais que alguém tente contra você, creia, Deus está no controle de tudo. Então, a gente às vezes diz, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não estou aqui defendendo, não sou advogado dele, ele não presta, vai morrer, vai ser torrado no inferno um dia. A minha oração é essa, para gritar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e o capeta no inferno pegando fogo, que é o lugar dele. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para ele e seus anjos. Mas irmãos, Deus tem colocado pessoas do nosso lado para a gente sofrer. Vamos pensar, por exemplo, um casal, uma família. Quantas vezes há, digamos assim, talvez discordância entre um casal? Coisas que a mulher não vai aprovar no homem, talvez nunca. Atitudes, talvez, que o homem tenha, que a mulher talvez nunca vai dizer parabéns por isso. Talvez fique indignada, revoltada. Mas eu vou dizer com você. Se fosse o diabo mesmo, um exemplo, você ia dormir nunca mais com aquele filho lá da sua cama? Não. Por que você continua dormindo com ele? Porque por mais ruim, por mais errado que ele tenha sido, por mais que ele tenha agido de forma que você desagradou-se disso, mas é o seu esposo. Aí você suporta. Aí você convive. E assim também o homem com relação à mulher. São coisas que se engolem, vamos assim dizer. Mas o certo é que Deus não vai deixar passar impune o pecado, a desobediência, a rebeldia. Não vai, não vai. Irmãos, é bíblico, e não tem como negar isso na nossa realidade, no nosso dia a dia. Pessoas rixosas, pessoas que de tudo ficam magoadas, pessoas que com tudo se revoltam, pessoas que com todo mundo cria problema, essas pessoas são geralmente muito doentes fisicamente. Me mostre uma que você conheça, se você conhecer, me mostre, diga, pastor, eu conheço, veja se não é. Uma pessoa que é muito rixosa, que não gosta, tudo é cheio de coisa, tudo é um problema. Há assim, confusão numa forma de dizer. Entenda o que é confusão para nós, sem precisar ir lá para a bagunça lá fora. Gente que tudo quer criar uma certa confusão, às vezes dentro da igreja. Veja a condição de doença que essas pessoas trazem. É bíblico? É bíblico, não tem como se livrar, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, tudo que o homem semeia, ele colhe. Semeou rixa, semeou mágoa, raiz de amargura não vai trazer nenhum benefício, nenhum alívio para o meu estômago, para o meu intestino, para os meus órgãos. Só vai trazer raízes amargas. Me diga uma pessoa que vive se aborrecendo com tudo, com a cara bonita. Não
Não tem. A pessoa pode ser linda, irmão, mas ela se vê aborrecida, a cara dela é um espetáculo. Pensa na cara feia. Mas não é não, a gente vai falar com a pessoa, chega lá, a pessoa já vem, boa fechada, porque está com raiva. Não, tem alguma coisa que a pessoa não gostou, aí já ficou. Já fica feio, irmão. E se não é feio esteticamente, mas é feio, qual é a palavra? Eu vou usar essa palavra, mas não sei se está correta não, mas dá para vocês entenderem, moralmente. Alguém vai dizer assim, que coisa mais feia. Que coisa mais feia. Então, o pecado sempre tem castigo. Deus usa a tribulação para castigar, para corrigir o seu povo. O povo de Deus, muitas vezes, foi corrigido porque Deus usou gente má, gente ruim, para governá-los, para dominá-los, para mandar neles. E o povo de Deus sofreu. Eu lembro a palavra do pastor ontem, desobediência traz maldição. Obediência traz a bênção. Então é isso, quanto mais o homem desobedece a Deus, então todas as vezes que você pensar, eita irmão, a tribulação vem a luta, vem essas perseguições, nem toda tribulação é castigo, é claro. Mas em todas elas, nós temos alguma lição a tirar. Nós temos alguma coisa a aprender. Nós temos alguma coisa a entender. Abacuque, ele vai chamar a atenção do povo para os pecados que esse povo tem cometido. Você chega no capítulo 2, versículo 4, o que foi o versículo que nós lemos de início aqui. O soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. E ele vai listar aqui, nesse mesmo texto aí, alguns pecados que o Senhor vai julgar. Versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Qual o pecado aqui? A gente leu muito rápido, não foi? Vamos ler de novo. Não levantarão, pois, todos eles contra ele um provérbio, um dito zombador. Dirão, ai daquele que acumula o que não é. Aí dá para a gente entender. O Senhor condena a desonestidade. Aquilo que não é seu. No meio do povo de Deus, porque gente veio dominar o que não era dele, não lhe pertencia. Esse povo ia sofrer as consequências de estar oprimindo, castigando, fazendo o povo de Deus sofrer. Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vai, ajunta na sua casa bens mal adquiridos, e vai colocar em lugar alto, num ninho lá em cima, vai proteger até. Outro pecado que o Senhor ia punir, o castigo de Deus ia vir. A ganância. Quer de todo jeito. Irmão, tem gente nessa vida que quer tudo o que os outros têm. Ele só não quer trabalhar como os outros trabalham para ter. Mas tudo que os outros têm, ele quer ter. Tudo que ele vê, ele quer para ele. Deus vai trazer castigo sobre os gananciosos. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Aquele que edifica com sangue.
não vou nem completar o versículo. Deus vai trazer castigo sobre a violência, irmãos. Tudo isso que a gente está vendo no mundo, toda essa violência, toda essa maldade, tudo isso vai ter juízo de Deus. E já está tendo, irmãos. E já está tendo. As consequências estão vindo. A mão de Deus já está pesando. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor. Está parecendo as bebidas da agora, que estão misturadas com o quê? Etanol, né? Metanol, né? Está matando um monte já matou gente que só por aí. E a lista é grande, o povo tem que parar de beber. Porque misturaram esse negocinho ruim aqui, ó, no meio da bebida deles. Você gosta de beber? A gente botou dentro o metanol, o furor. Ou seja, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Isso é o quê? A libertinagem. Irmãos, o povo tem brincado, o povo tem zombado de Deus, tem zombado dos valores, tem zombado da vida. Tem gente zombando aí da religião, zombando da Bíblia, da palavra de Deus. Toda essa mistura de liberdade com proscratinação, né? Alguma coisa assim, essas coisas bem feias que tem por meio do mundo aí. Toda essa podridão aí, um dia vai ter o seu castigo. Vai. Por fim, do versículo 18 até o versículo 20, ou só o começo. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ele vai até o versículo 20 falando sobre esse tema. Ou seja, a idolatria. Deus vai castigar a idolatria. Agora, quando você lê o versículo 4 disse o quê? O soberbo. Eis o soberbo, ele não é reto no seu íntimo, ele não é reto no seu coração, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, assim como nós vimos até agora que o pecado sempre terá o seu castigo, a vida do justo é baseada na fé. O justo, ele anda pela fé. A fé espera a resposta de Deus. No capítulo 2, versículo 1, ele diz lá o quê? Eu vou me pôr aqui, ó. Por-me-ei, vê, na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o quê? O que Deus me dirá. Ou seja, o justo olha para quem? Olha para Deus. Fica na torre, procura um lugar seguro. Ele não se expõe a essa incredulidade, a essa mundanidade. Ele diz: meu Deus me responderá. Deus fala comigo. Há uma resposta de Deus para a minha vida. E por fim, nessa mesma ideia que o justo, ele viverá pela sua fé, o capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. E ele diz aí bem claro: não morreremos. Não morreremos. Por quê? Porque ele acredita ainda na misericórdia de Deus. O justo acredita que há um Deus de misericórdia. Há um Deus misericordioso. O mundo pode brincar, pode zombar, pode gritar, vaiar,
ridicularizar a igreja, o povo de Deus. Mas o justo espera na misericórdia do Senhor. E aí a gente aprende nesse texto algumas atitudes do justo, quando ele diz: o justo viverá pela sua fé. O que é fé, irmãos? O que é o justo viver pela sua fé? É que a alegria do justo está baseado na esperança, é motivada pela esperança que ele tem em Deus. Irmãos, está difícil, não está? Tá, a coisa está séria, mas eu tenho um Deus. Deus. Ou seja, ele se alimenta de Deus. O Espírito de Deus age na vida dele. O que sai dele é louvor e gratidão. Faz com que esse cristão receba respostas de que a salvação de Deus vem no tempo certo. No capítulo 3 desse mesmo profeta, no capítulo 3 nós encontramos aquele hino maravilhoso. Mesmo que não haja frutos na figueira, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do curral e que não haja gado lá, ele vai dizer: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo quando tudo ao seu redor parece perdido, ele continua olhando e confiando em Deus. E agora, para nós encerrarmos, talvez o drama de Abacuque, as interrogações de Abacuque, sejam a minha, a sua, seja a de todos nós. Tem hora que a gente, vendo o que está acontecendo em volta, ou com a gente mesmo, o que acontece é a gente às vezes ficar desanimado. Desanimamos com a maldade fora, desanimamos com a violência, desanimamos com o crescimento dessa perversão, da idolatria, desanimamos às vezes com irmãos com quem a gente convive dentro da própria igreja. Desanimamos porque ouvimos, porque vemos, sentimos. Por causa dessas coisas vem o desânimo. Mas aprenda o seguinte, aquilo que eu falei aqui antes, às vezes Deus coloca gente perto de nós, gente perto da gente, para nos disciplinar, para a gente aprender a ser crente, para a gente dar um bom testemunho nessa hora difícil da nossa vida, para a gente mostrar que o que está em nós é maior do que o que está lá fora. O que está em nós é mais poderoso. E que a gente vai aprender com Deus e com o profeta Abacuque, nas suas palavras, a deixar tudo isso que nos acomete, tudo isso que vem contra nós, deixar onde? Nas mãos de Deus. Deixar com o Papai do céu. Confiar na disciplina de Deus. Tirar lições, experiências. Irmãos, ai, irmão, eu estou com a cabeça quente. Ai, irmão, isso vai passar. Por que a irmã está dizendo isso? Por que a irmã diz que vai passar? Porque ela já aprendeu a lição. Porque ela entendeu que Deus cuidou dela em situações semelhantes. E ela hoje se sente edificada e amadurecida para dizer para outra, ou para dizer para o outro: isso vai passar. Tenha paciência, suporte. Ai, irmão, não estou aguentando mais não. É muita maldade. Ame, libere perdão, dê amor, denuncie o infeliz, o intruso que entra, que tenta, que corrói com amor. Faça isso. Deus te dará vitória. Creia que mesmo que tudo pereça, que mesmo que tudo aparentemente esteja perdido,
O Deus da misericórdia está olhando para você, atalaia, vigia, que está observando tudo e dizendo: eu quero ver a resposta de Deus. E você verá respostas de Deus, salvação e livramento, libertação do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com uma frase do príncipe dos pregadores, de um dos reformadores, e talvez não reformador, mas um que deixou legado para os reformados, ou para os reformadores, para os reformados, melhor dizendo, João Calvino. João Calvino disse certa vez assim: não deixamos lugar para a fé se esperamos que Deus cumpra imediatamente o que promete. Se Deus cumpre imediatamente o que Ele promete, não há lugar para a fé. A fé é justamente esperar o tempo que Deus vai responder. Amém? Tem respostas de Deus vindo para a sua vida. Tem respostas de Deus vindo para a sua casa. Tem respostas de Deus vindo para a sua família. Tem respostas de Deus vindo para a sua saúde. Vamos colocar em pé? Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja, mesmo, e que sobre a terra sobrevenha mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, e na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao
para nós orarmos o versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Pai amado, assim como Abacuque, muitas vezes, Senhor, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós ficamos perplexos, Senhor, ficamos desanimados, talvez. Sim, meu Deus, fragilizados, quando vemos tanta maldade no mundo, quando vemos tantas injustiças no mundo, quando vemos homens cercados de tanta bondade de Deus, ainda não te servindo, quando vemos gente sendo tão abençoada com a sua casa, com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, e mesmo assim, ó Deus, não tem procurado te agradecer e te servir. Ficamos tristes, Senhor, quando muitas vezes amamos, abraçamos e de repente percebemos, Senhor, insatisfação, indiferença. Ó Deus, desprezo. Mas como é bom, Pai, saber que a Tua palavra nos alerta dizendo que o justo viverá pela sua fé. E ele não pode retroceder, porque o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós declaramos o que declara, Senhor, Abacuque, nesse versículo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ó Senhor, ouvindo e declarando essa palavra, podemos dizer que nós saímos daqui essa noite fortalecidos, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ó Deus, que possamos em nome de Jesus estar voltados de fato, de verdade, inclinados para a Tua misericórdia, para a misericórdia do Senhor. O Deus que não nos abandona, o Deus que não nos despreza, o Deus que não nos larga à toa, mas o Deus que é a minha fortaleza. Glorificado, bendito, exaltado é o Teu nome. Nós declaramos, Senhor, a Tua santidade nessa noite. E cremos, ó Deus, que assim como Abacuque, saímos daqui com respostas do Deus vivo para nossas vidas hoje à noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que as Tuas bênçãos, Senhor, cercadas ou infiltradas nessa palavra, penetrem, Senhor, o mais profundo da nossa vida, do nosso ser, Pai. Encarne em nós essa verdade, para que, ó Deus, amanhã, diante da tribulação, a gente possa, como Abacuque, dizer: eu estou no meu lugar seguro, eu estou na minha torre de vigia, esperando a resposta do meu Deus, porque Deus responde. Senhor, nós te agradecemos por Tua bondade, Pai, por Teu amor, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.